Este projeto cultural é realizado por meio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, o Profice, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, do Governo do Estado do Paraná e da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério do Turismo. Patrocínio Master, Copel, Companhia Paranaense de Energia. Patrocínio Petrobras e Avan. Apoio institucional Prefeitura Municipal de Morretes. Instituto Mirtilo Trombini. Realização Gloriosa Produção Cultural, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. Bom, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Eliege Pepler. Sou professora do Instituto Federal do Paraná. É com muita alegria que eu recebi esse convite para mediar essa mesa linda. Agradeço a Ana pelo convite, a Lucy Colim pela indicação. E nós vamos conversar sobre um tema de extrema relevância para a sociedade contemporânea. Como salvar a natureza como os filhos e as filhas. Nós temos hoje, né, pensando no nosso tema aqui e nos desafios que a gente vem enfrentando com relação à degradação. Eu sempre falo assim, eu vim para Morretes, que é uma cidade que eu adoro, que eu tenho uma relação de amor há muito tempo. E sempre que eu venho aqui, uma das coisas mais fortes que eu sinto é justamente essa ligação com a natureza, por conta das matas, dos rios e de tudo que essa cidade tem, né, de arte e de cultura. E poder estar aqui com essas mulheres hoje para falar de um assunto tão relevante, que é o papel da maternidade, né, o papel das mulheres e das mães para uma perspectiva de futuro, né, de um futuro possível, real e transformador, que vise principalmente a manutenção do nosso habitat. Fiz algumas pesquisas, né, para a gente começar a nossa conversa, que hoje mais de 40%, 49% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. E mais de 11 milhões de mulheres são mães solo. Ou seja, é uma mãe que não conta com o apoio do pai, nem financeiro, nem emocional, para o cuidado com os filhos. Então, se a gente pensa em salvar a natureza como aos nossos filhos, certamente a nossa conversa não poderia deixar de passar por esse tema. Então, e é muito interessante, porque a gente estava descobrindo, né, nas nossas conversas, quando fomos nos conhecendo, nós temos aqui as escritoras Júlia Reis e a Mariana Ianelli, que nós três somos mães de meninas que nasceram de 2016 para cá, né, as nossas duas de 2016, a da Júlia de 2020. E eu sou uma mãe que fui mãe nova aos 20 anos e depois uma mãe mais jovem senhora aos 40. E 20 anos de diferença, sim, faz muita diferença no modo de como a gente pensa a educação dos filhos. Então, eu penso que a gente tem um papo bem bacana pela frente. E, antes de a gente começar com as perguntas, eu gostaria que vocês se apresentassem para o nosso público. Olá, boa tarde. Boa tarde, obrigada a todos e todas por estarem aqui. É uma alegria imensa, imensa mesmo. Quero agradecer também a Ana, a Lucy Colim, quero agradecer a Júlia e a Eliege também por esse papo que vai começar agora. E dizer que eu já estive em Morretes uma vez, foi vindo aqui de trem, foi muito bom, agora estou voltando, ficar mais um pouquinho aqui. E dizer que eu comecei foi em 1999 com um livro de poesia e segui publicando poesia até que em 2010 eu comecei a escrever crônicas e aí segui escrevendo crônicas também. Em 2016 então veio a minha menina e ela acabou entrando também no meu trabalho, na poesia, na crônica, e hoje ela participa ativamente das coisas que eu escrevo. Então,
Basicamente, assim, eu escrevo, tenho livros de poesia, livros de crônica e livros infantis também. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Júlia Reis, sou uma trabalhadora da escrita, escritora. Estava falando ali para a Ana que satisfação estar aqui sendo paga como trabalhadora da escrita para trabalhar literatura, porque eu penso muito a profissionalização da escritora, essa possibilidade de a gente trabalhar nesse país com a escrita, ainda mais nesse momento que a gente precisa valorizar a cultura desse país. É um evento que tem financiamento público, isso é muito importante, a gente tem que valorizar isso. Que bom que a gente que os recursos públicos estão sendo estão viabilizando esse tipo de encontro, assim. Então, estou muito feliz de estar conversando com vocês sobre literatura, sobre maternidade. E então eu sou escritora, sou tradutora e eu estou conselheira do Conselho Municipal de Literatura lá de Curitiba também, a gente se movimentando para dar um destaque maior para a literatura na cidade de Curitiba. E é uma luta política assim bem difícil, mas que a gente vai continuar com teimosia, porque nós somos teimosas. E é isso, estou aqui para conversar com vocês sobre literatura, maternidade e tudo que for aparecendo. Obrigada. Então, gente, a ideia é que seja uma conversa mesmo, né? E que a gente possa falar dessas experiências e, principalmente, como a literatura ela entra na nossa vida, né? E como ela nos nutre também de esperança e de ideias para como formar novos seres, né? Então, eu queria perguntar para vocês, a primeira pergunta que eu imaginei, a gente sabe que a formação do leitor literário é um dos meios para a gente conseguir uma transformação de visão de mundo, de conhecimento do sensível, né? De um olhar mais sensível para a natureza, para as pessoas, para a gente mesmo. E eu queria saber de vocês quem foi que nutriu de literatura, de poesia e de histórias quando vocês eram meninas e ainda filhas, não mães ainda. Porque tem isso, né? O ser filha. Quando você se torna mãe, você passa a enxergar, a ocupar um outro sentimento, vamos dizer assim, o sentimento da maternidade que você descobre, né? É alguma coisa que só mesmo um filho te dá, né? Um filho que você tenha para cuidar, seja ele nascido do teu ventre, seja ele nascido do teu amor, né? Então, esse é um sentimento novo assim para mim. Você fala de quando nós éramos filhos. Eu fui filha até os 38, apenas filha. Então, a gente tem uma outra responsabilidade, é uma responsabilidade com aquilo que nos é legado, né? E aí, depois, quando você tem o filho, você tem uma responsabilidade prospectiva com o futuro, né? Então, essa mudança também é alguma coisa que se soma. Você é filha e mãe, né? Mas, enquanto filha, quem me nutriu foi a minha mãe, justamente. A biblioteca dela, no quarto dela, que eu comecei a... Não foi a escola. Assim, a escola, claro, tem as suas faíscas, né? Mas foi mesmo dentro de casa, com a biblioteca da minha mãe, que eu fui ali tirando um livro, o outro. Ela também copiava poemas num caderno, né? Selecionava poemas, aí tinha ali tudo misturado, Adélia Prado, Cecília Meirelles, T.S. Eliot. E essa mistura também é muito boa. Você sair não sistematizar, você ir descobrindo e desbravando, né? No meu caso foi desbravar a biblioteca da mãe, né? E as histórias também que eu ouvia de minha mãe, né? Então, isso tudo foi assim o caldo inicial. E ela foi a primeira leitora também dos poemas, né? Isso foi assim com 16, 17 anos. E é um começo que hoje a gente já tem mais consciência de quando a gente começa a escrever, né? Até porque há muitas oficinas literárias, há muita possibilidade de interlocução entre os escritores. Isso existe hoje, né? Assim, até com as redes sociais, é muito fácil você chegar a um escritor. Mas ali para os anos 90 era mais complicado, não tinha redes sociais, não tinha oficinas literárias com tanta frequência como tem hoje, né? Então, eu não tive essa interlocução, o que me fez falta também.
Então, foi um começo, assim, é difícil você tomar consciência daquilo que você está fazendo, embora aquilo seja o seu ofício, você se sinta aquilo como uma casa. Então, eu demorei a tomar consciência desse caminho. Embora eu já... primeiro comecei a caminhar, depois eu tomei consciência daquele caminho. Foi esse o começo para mim. E aí eu pensei comigo, se eu fizer letras, eu vou ficar muito fechada, né? Eu preciso mais de mundo, preciso de algo, preciso habitar o mundo também. Então eu fui para o jornalismo. Eu fiz o jornalismo e mais assim para o jornalismo literário e depois o jornalismo fiz mestrado em literatura e crítica literária, né? Mas eu encontro a literatura um pouco fora desse universo do estudo, embora ele seja muito importante também. Né? Mas ele entra assim como uma sombra da criação, assim, ele não está no momento em que eu escrevo como algo que participe intencionalmente daquilo que eu escrevo. Né? O estudo ele é importante, ele fica ali atrás, né? Mas quando você cria, é importante você ter esse deserto diante de si também, eu acho. Foi um pouco por aí. Sim. Eu acho que a minha experiência com a leitura é muito marcada por uma experiência de classe também. A minha mãe é feirante, só que não de hortaliça, ela vende bolo e café. E então, assim, o acesso ao livro não era aquela coisa que a gente tinha, acesso ao livro, não pensava muito no livro. Mas outro dia eu até escrevi um ensaio sobre isso, que eu queria pensar, tipo, qual que foi a primeira vez que eu peguei um livro que não veio pela escola, assim, além das agendinhas, de ficar dos caderninhos. Eu lembro que a minha mãe tinha uma agendinha de poesia erótica, assim, então eu lia escondido. Então essa foi uma... Eu li escondido, exatamente. E aí eu fiquei pensando sobre isso e a gente morava em Ibiúna, no interior de São Paulo, e foi na Fundação Campus Cidade. A Fundação Campus Cidade organizava umas feiras de pequenos produtores e que todo mundo podia vender muitas coisas. E, geralmente, eram nas igrejas, que eram os espaços cedidos para fazer essas feiras. E nessas bazares da Fundação Campus Cidade, tinha as hortaliças, os pequenos produtores, porque Ibiúna é um cinturão verde ali do interior de São Paulo, e tinha a roupa também, os brechós, então, muito a cultura brechó e muito a cultura sebo. Então, pessoas que estavam circulando os livros usados. E eu lembro de ter ganhado alguns livros e, em contrapartida, eu ia ajudar a Fundação Campus Cidade a montar uma biblioteca popular. Então, foi essa... A nutrição sempre veio muito com a luta, o coletivo. A minha mãe, ela desde 91, associada da Associação de Agricultura Orgânica, que é uma pioneira da produção orgânica do Brasil. Então, assim, a minha mãe, se tem uma coisa de nutrição, a minha mãe sacou isso muito bem. Então, ela me nutriu com a consciência política, a consciência de comunidade, e o livro veio através disso. E aí, o primeiro livro que eu me lembro muito bem de ter pegado ali na Fundação Campus Cidade foi uns contos do Murilo Rubião, que escrevia alguma coisa que a gente podia chamar de realismo mágico. E aí ele escreveu Teleco o Coelhinho, que é um texto muito doido. Tem umas 8 páginas, assim, e é um cara que está de frente para o mar, fumando, e aí ele ouve uma vozinha assim, me dá um cigarro aí e tal. E aí ele, sai daqui, moleque, porque é a voz de uma criança. E aí, quando ele vê, não é um menino, é um coelho, é um coelhinho. E esse ser que se transforma em muitas coisas e fica se transformando em muitas coisas, até no final, que ele tem um grande amor pela Teresa e acaba morrendo com uma febre terrível. Ele não consegue mais parar de se transformar, né? Então, esse texto veio pela Fundação Campus Cidade, sabe? Então, é muito interessante, porque tem essa questão da nutrição dos livros, mas também eu consegui entrar, tive uma felicidade muito grande de conseguir entrar nesses textos esquisitos também, que me deu uma perspectiva de vida muito, assim, que eu sou muito grata por ter encontrado esses textos esquisitos. Eu acho que a minha literatura é muito esquisita. Por isso que é deliciosa, né? Porque, bom, eu acho que a Júlia tocou num ponto que também penso eu ser de extrema relevância para a gente pensar aqui hoje, no livro, enquanto objeto de valorização na sociedade, né?
Então, a gente vive numa sociedade extremamente consumista, que, por sua vez, produz muito lixo e que, por sua vez, vive uma relação líquida de descartabilidade, não só dos produtos que consome, mas das pessoas que encontra, das amizades que forma, enfim. E, nesse sentido, eu queria que vocês falassem, então, um pouquinho a respeito de como é para vocês essa relação com a escrita literária e de que maneira vocês acreditam que a escrita literária ela pode ajudar essas mães, ou esse encontro com o livro, esse encontro com a literatura, ele pode, de fato, promover, não vou chamar a transformação, mas, pelo menos, esse olhar mais amável, sensível para o nosso mundo, e principalmente pensando aqui nos desafios que a gente tem, enquanto sociedade, porque, como falava já Marie del Priori, nós somos herdeiros da visão da mulher enquanto a santa mãezinha, a mulher que fica em casa, cuidando dos filhos, servindo ao Senhor, sem necessidade de sentir prazer, alegria, amor, enfim, o espectro da Santa Mãezinha ele nos é bastante castrador. Para uma educação transformadora dessas crianças, como vocês veem o papel do livro, da literatura e, principalmente, da escrita poética, porque eu li os textos de vocês e a veia poética, mesmo quando escrevem em prosa, está ali. Eu queria saber como que é para vocês. Bom, no meu caso, desde que minha filha nasceu, ela participa dos meus escritos. Assim, é como estávamos falando ali há pouco sobre compromisso, É um compromisso que você tem com essa criança, porque o futuro da humanidade são as crianças. E, de repente, essas crianças estão sob a nossa responsabilidade como uma argila que vamos manipulando, e manipulando de uma tal maneira. E tudo que enfiamos na cabeça dessas crianças, o que nós damos para... Porque o nutrir, além do nutrir da mãe, o nutrir do cuidar, o nutrir físico, o nutrir de alimentar, tem essa responsabilidade de dar espaço para uma criança. Tem um cronista que diz, que é psiquiatra, também diz assim, faz pouco mais de um século que a criança ganhou o estatuto de ser gente, assim, o Freud se sentar junto em frente ao menino Hans e dar um nome para ele, falar com ele, tratá-lo como uma pessoa. Então, assim, são pessoas, essas crianças são pessoas claro, impotência, muita coisa em potência, mas é justamente abrir espaço para essas crianças, para que essas potencialidades possam ser desenvolvidas, porque é isso que é a nossa responsabilidade, é o nosso pacto com essas crianças, é esse. Tem um livro que eu escrevi logo depois, como boas-vindas para a Yolanda, que se chama Canções Meninas. Tem 24 poemas ali. E a epígrafe, que é uma epígrafe do Alberto Caeiro, diz assim, a criança nova que habita onde eu vivo dá uma mão a mim e a outra a tudo que existe. E assim vamos os três pelo caminho que houver. Então, é isso, nós estamos do lado da vida, nós estamos do lado do mundo, estamos do lado das crianças. Não sei de que lado você está, mas de que lado cada um está, mas eu faço um pacto com as crianças. Então, às vezes, o meu companheiro diz assim, eu tenho uma criança de 6 e outra de 9, porque o poeta é isso também. Entra nessas associações luminosas que tem no dia a dia do convívio com a criança, porque o convívio com a criança é o convívio com a minúcia, é o convívio com o instante, é um habitar o instante. Quando a criança te chama e você está ali fazendo uma outra coisa e ela te puxa, que ela quer a tua atenção, é para habitar aquele instante. É aí que você consegue esse pacto com a criança, porque a criança precisa te dar acesso ao mundo dela também. E nós sabemos que, quando uma criança não quer, ela não nos permite acesso a esse mundo. Então, é esse pacto que, acho que, para mim, foi fundamental desde a chegada da minha filha. Porque eu fico pensando nessas crianças de hoje, do mundo de hoje, que estão habitando espaços onde elas não são esperadas. Quando a Greta Thunberg se coloca diante do parlamento sueco e não quer ir à escola porque ela acha que daqui a 20 anos não vai existir mundo, então por que eu vou estudar?
Então, ela acha que é preciso salvar o mundo primeiro para depois alguma coisa ser construída, né? Ou então a norte-coreana Yeonmi Park, que escapa de uma situação de opressão, que também é uma menina com 13 anos, ou Malala, né, que desafia os talibãs para poder estudar e é alvejada no rosto. Quer dizer, são crianças que estão tentando salvaguardar aquilo que lhes é de direito. Então, nós temos que estar do lado das crianças, né, porque a criança é esse futuro da humanidade. E tudo aquilo que nós estragamos nessa infância vai dar um problemão lá na frente, quando essas crianças se espicharem, virarem os homens e mulheres de amanhã, né? Então, é esse cuidado primordial com esse momento, com essa desenvolvimento dessas potencialidades, né? Que só vão desabrochar se nós dermos espaço para expressão. Então, você falou do amor. Uma coisa muito importante para mim é que Yolanda se sinta à vontade, minha filha, para expressar o amor. E ela expressa todo dia, fala, eu te amo muitas vezes. Né? Então, assim, você franquear esse território da expressão amorosa para uma criança, né? Permitir ela se sentir à vontade nesse mundo. Acho que é sobretudo isso, né? Sem o dedo apontando, né? É a conversa, é o dar. Assim, não é você tirar da criança também, por exemplo, tudo aquilo que nos é não vai ver televisão, internet. Não, é dotá-la de senso crítico, porque eu e meu companheiro somos mais velhos, né? Tivemos filhos, estamos juntos há quase 23 anos. Veja só, quanto tempo que eu hesitei até ter uma criança. Minha criança tem 6, né? 6 aninhos. Quer dizer, ela precisa ter uma autonomia ali na frente, a crítica, né? Uma consciência crítica. Então, acho que assim, o nosso papel, além da nutrição, além dos cuidados fundamentais, e além, claro, de nutri-la com arte, de estar em convívio com a natureza, e sempre de uma maneira muito natural. Eu acho que assim, o livro, as artes plásticas, tudo isso tem que habitar o mundo da criança de maneira absolutamente natural e prazerosa. Assim. Não é uma imposição, agora é hora de fazer isso, agora é hora... Não, aquilo está misturado ao dia dela, faz parte. Então, assim, a gente lê um livro ontem... Aí amanhã eu vou falar alguma coisa daquele livro que a gente leu, dentro de um outro contexto prático da vida cotidiana, porque as coisas estão entranhadas, né? Não é o momento do livro, o momento... Não, tudo uma coisa só. É assim, a gente vai desenvolvendo essas potencialidades. Eu li uma entrevista recente com a Adriana Lisboa, que ela fala sobre essa visão, de uma visão rizomática da realidade. Então, existe uma interdependência entre tudo, né? Então, é um pouco essa visão de que nós somos mãe, não de uma criança, nós somos uma mãe. O sentimento maternal que pode se estender a outras crianças. Né? Houve um menino que se perdeu da mãe na escola semana passada, a mãe estava me contando, e ele dizia assim, eu achei uma mamãe. Não era a minha mamãe, mas era uma mamãe. Então, esse sentimento de que você pode ser uma mamãe, né? É uma coisa da comunidade mesmo, né? Dessa interdependência, né? De você não está tudo nas suas costas. Por mais que não precisa ser nem uma mãe solo, mas uma mãe e um pai, mas que não tem o apoio de outras pessoas, porque é uma comunidade. Não tem aquele provérbio africano que diz não é uma pessoa nem um casal que cria uma criança, é uma comunidade. Então, assim, como transmitir essa noção de comunidade a não ser a partir de um convívio comunitário, né? Então, tem que partir... a criança precisa encontrar a materialidade daquilo também que está sendo exposto a ela como ideia, né? Então, não ser distante da realidade dela, aquilo tudo que ela escuta como o bom... Não, está ali, ela está vendo diante dela. E é super interessante isso que você chama a atenção, porque a gente vive numa sociedade cada vez mais dividida, né? Cada um com o seu universo particular. E essa necessidade mesmo que a criança tem e que ela demanda, né? Vamos agora, eu quero agora. Eu vivo em comunidade, eu vivo em sociedade. O quanto, por vezes, a gente, no ritmo, vai deixando, né, de lado. Eu acho que o livro e a literatura têm potencial de transformação, sim, mas às vezes não também, né? Às vezes não, porque tem tanto livro escrito também que não gera nada, que não gera movimento, muito pelo contrário, que é uma contracorrente contra a gente, contra a nossa cultura, contra o poder de transformação que a gente
que a gente precisa continuar construindo, né? Então o livro e assim, como que o livro escapa ele mesmo como objeto de se transformar em mercadoria também, em se transformar em objeto de decoração nas nossas casas, assim. A gente precisa pensar nisso, porque ele está dentro de uma cadeia produtiva também, né? Que envolve um monte de profissionais. Então, como manter um poder transformador do livro? Como que o livro não é só mais um objeto dentro das nossas casas? E eu acho que é por isso que é importante essas iniciativas de conversar sobre o livro, de oficinas, de mediação de leitura, de se juntar para ler, porque a gente não pode cair nessa armadilha de transformar o livro como tem sido muito, né? Porque se o livro ele fosse por si só revolucionário, a gente tem tanto tempo aí de publicações, né? A gente já estaria numa melhor, né? Mas é importante a gente entender quem que a gente está lendo, como a gente está lendo, né? Me entristece muito, por exemplo, ver autores indígenas estão escrevendo, estão publicando, e esses livros serem lidos de uma maneira assim de uma curiosidade antropológica em relação. Quando eu acho que a gente tem que encarar esses livros e essas literaturas como se fosse verdade. Vocês leem o livro, o meu mundo todo é transformado por aquele livro, porque tudo que está escrito lá eu tomo como verdade e reconfiguro o meu mundo a partir daquilo. Não estou lendo como se fosse uma história, tipo um mito. Sabe quando a gente ouvia as lendas folclóricas, né? Eu lembro que lá em Biúna eu acreditava no Saci. Eu acho que a gente tem que continuar com esse tipo de movimento da criança, que é quando se ouve uma história, aquilo reconfigura, porque a criança não está interessada em saber se aquilo é verdade ou não. Entende? Não é a preocupação. A criança agrega aquilo para o mundo e se transforma, até que essa capacidade vai sendo domesticada, infelizmente. Então, quando eu falo da história estranha, eu acho que é por causa disso, porque as histórias estranhas que não são familiares, não familiares, né, mas as histórias que não são já estão no nosso contexto, as histórias que nos sacodem, elas têm esse potencial de dar uma alteração de consciência, outros estados mentais, sabe? Eu acho muito importante. E aí, a escritora, nisso, eu acho que... Eu fico pensando quais são as questões, como que a escritora formula as questões sociais de maneira diferente de outras profissionais e outras pessoas, né? Porque, não sei, uma socióloga ela formula a questão social sobre moradia, por exemplo, de uma maneira, né? A líder de um movimento social sobre a moradia formula de uma outra maneira a questão da moradia. Como que a escritora, como que ela, com esse olhar, essa vivência como escritora, como que ela formula uma questão social, por exemplo, como moradia? Ou como a nossa relação com isso que a gente chama de natureza, mas que está todo mundo junto, tudo junto, né? Tem seres aqui debaixo dessa terra, né? Tem tantos, tá tudo vivo e pulsante em relação todo o tempo. Mas como que a escritora como que ela pode formular as questões da maneira que só a escritora pode fazer, sabe? Isso que me interessa, assim, porque eu acho que quando a gente chega nessas formulações, a gente chega na nossa potência e na nossa função social aqui, né? Então é isso que eu falo desses textos esquisitos. Porque, quando o Murilo Rubião está falando do Teleco e o Coelhinho, ele está falando de várias questões sociais ali, mas ele está formulando de uma maneira diferente, né? Uma maneira que só ele, como escritor, pode fazer. Então, acho que a gente tem que chegar nesses lugares, assim. E para mim, é muito de alteração de consciência. Não, imagina, estamos aí. Eu pensei na palavra assombro, né? Porque, assim, você... Não, assombro pelo seguinte... Não sei se você tinha terminado, já, desculpa. Não, por favor. É porque eu pensei na minha filha, né? Minha filha falou assim, na questão da moradia, e ali no bairro onde eu moro tem um prédio fantasma. Começaram a ocupar uns andares, uma coisa esquisitíssima. Agora eu já não moro mais assim, perto daquele prédio, mas eu via que havia, assim... Na época da pandemia começaram a habitar. Estranhíssimo, um prédio inacabado. E aí a minha filha, vendo, né, tem um monte de morador de rua ali, pessoas que dormem ali, né? E ela perguntou, é uma pergunta da criança, por que esse prédio está vazio e essas pessoas estão na rua?
Tem casa, É tem pessoas sem isso. casa, matemática Por que básica. a pessoa não vai para o apartamento? Não é? É a questão do... E você tem que devolver esse assombro, porque, para mim, é um assombro também. Então, assim, você colocar isso como uma questão assombrosa para ela. E, assim, dar uns choques de realidade. Assim, falar, minha filha, sabia que todo mundo pode parar na rua um dia. Eu sei, é um horror falar, Ramon, você não falar isso para a menina tem 6 anos. Mas, assim, essa questão do assombro é importante, porque a gente vive numa realidade, por exemplo, a realidade da pandemia para a criança, você precisa dizer a ela o que está acontecendo. Claro, não nos termos que discutimos entre nós, mas como que você vai colocá-la dentro daquela realidade? Você não pode escamotear a realidade da tua criança. Então, ela, de repente, ela se sente confinada ali. Não confinada, porque uma criança ela pode descobrir, levar 1 ano para explorar o mundo de dentro de casa e ela se diverte ali dentro. Nós ficamos muito mais loucos do que uma criança. Mas, claro, a criança perde convívio com outras crianças, enfim, é sempre uma perda, né? Mas aquele contexto assim de terror, os vizinhos brigando, um gritando, xingando o outro, né? E o que nós estamos passando, né, esses anos todos, que, aliás, foi alguma coisa que habitou a crônica também, como contar desse drama coletivo que nós estamos, desse pesadelo diário que nós temos vivido aí nesses últimos anos, né? Então, aí eu me lembrei de um filme também, que tem algum tempo já, chamado Labirinto do Fauno, não sei se vocês viram, que eu acho que é o oposto daquilo que tentou fazer, que fez o Benini com A Vida é Bela, porque lá ele escamoteia, né? Ele está no campo de concentração e diz para finge que aquilo ali é uma gincana, né? Eu acho aquilo meio insultuoso, né? Porque não tem como você escamotear um campo de concentração para uma criança, ou pelo menos fazer daquilo uma gincana, né? Eu acho que muito delicado. Agora, o Labirinto do Fauno, ao contrário, é uma fábula plantada no horror. Quer dizer, a menina, Ofélia, que passa por... É um filme que se passa em 1944, né, na realidade franquista, ditadura franquista, com focos de resistência, e essa criança está no meio daquele horror. E ela imagina, né, vem um mundo imaginário habitá-la, com figuras espantosamente terrificantes, mas a criança entra nesse universo da fantasia sombria. Então, como nós não podemos escamotear a realidade, temos que dar isso a uma criança, nem que seja por meio de uma fantasia sombria. Mas, assim, o assombro ele é importante, aquele abismo assim, que você não tem uma resposta para aquilo. Minha filha, quer dizer, é um absurdo, né? Então, você vai habitar esse absurdo junto com a tua filha também. Não é tentar explicar ou tapar o buraco, né? E você toca num ponto que eu acho bastante relevante quando a gente pensa na educação das crianças, né? Porque o papel das pessoas que formam as crianças. Eu lembro que, quando eu era criança, a menina que eu fui espantava-se muito com os moradores de rua, com alguém deitado no chão com um corta-vento. Sempre foi uma coisa que me doeu muito, muito, e me dói ainda hoje. Tanto que isso transborda na minha escrita, né? Enfim, sempre os meus personagens não estão numa situação limite, né? Nunca estão numa vida fácil. Mas e eu fico pensando, e eu gostaria de saber de vocês, justamente se a escrita literária, para vocês, ela parte desse assombro também. Se ela tem raiz nesse assombro, e como que vocês conseguem, enfim, então, a partir dessa condição, né, desse ofício da escrita literária, como que vocês transformam esse assombro para justamente não ficar numa posição passiva diante do horror? Porque eu acho que uma das funções mesmo da escrita literária, pelo menos para mim, né? Não sei se é para todo mundo, mas para mim é essa reconstrução da realidade, pensando numa forma de que isso seja possível solucionar, né? Ainda que ficcionalmente, né? Ou pelo menos questionar-se diante disso. E eu queria saber se a escrita também funciona, se essa menina
que vocês eram nutridas, e como que essas meninas ainda vivem em vocês. Eu acho que essa questão do assombro, eu acho que um dos assombros muito importantes de manter é o assombro em relação à complexidade da outra pessoa. Porque eu acho que uma das coisas mais venenosas é a condescendência, assim. E todo mundo que já serviu outra pessoa, você vai servir alguma pessoa, né? Você vai servir um café para uma pessoa. Nessa relação de você servir, muitas vezes você percebe pelo jeito da pessoa, pelo naipe, que existe essa condescendência de volta. E a condescendência, essa maneira de planificar a pessoa, ela é muito, muito violenta. Então, eu acho que o assombro tem que ser a gente sempre se assombrar da complexidade das pessoas, que as pessoas têm histórias complexas e elas têm mundos interiores muito complexificados. Eu acho que isso é um dos assombros para manter, e uma das coisas que me movimenta como escritora é isso, assim. Porque uma das coisas que mais me interessa como escritora é a relação, são essas relações de classe em dinâmica com o inconsciente. Eu fico muito pensando como que essas coisas que a gente vive no acordado, como que elas aparecem em imagem quando a gente está dormindo, sabe? Porque é no inconsciente que as coisas escapam, que é no inconsciente que o mistério é o que escapa à dominação, né? Então, é no nosso próprio mistério, investigando o mistério das outras pessoas, que é isso do inconsciente, que a gente entra nessas complexidades, assim, sabe? Porque, realmente, eu acho que a condescendência é um negócio muito... Eu acho que a gente tinha que se livrar da condescendência, assim, muito urgentemente, sabe? Porque... Enfim, independente das condições... E que me pega demais, assim, esse negócio da condescendência. E já fugiu a pergunta, mas eu acho que Mas é por isso, eu acho que eu criança, né, que você perguntou, eu criança, né? Eu criança... Os assombros. Os assombros infantis. Vocês têm tempo, os assombros infantis? Não porque assim, é muita coisa, né? E um primeiro assombro é que, quando eu tinha 6 anos, a minha tia foi assassinada pelo companheiro. Feminicídio, que não era uma palavra que se falava. Esse é um primeiro assombro da violência, da morte, né? Que é uma coisa muito comum no Brasil. A gente vive um país extremamente violento, né? Então, eu acho que é isso também. Como que a gente continua, como que a gente trabalha de sustentar o assombro em crianças que tiveram esse tipo de experiência desde o começo, né? Que é uma coisa que a gente vai ter que tomar muito cuidado agora pós-pandemia, né? Tem muita criança que está sofrendo, gente, está sofrendo, assim, por causa de perda da família, perdas inimagináveis, perdas materiais também. Então, é uma coisa para a gente pensar por muito tempo, assim, essa tragédia que nos assolou. A gente vai ter que continuar, né, pensando sobre isso e elaborando isso na escrita também, na poesia. Eu acho que é por aí, assim. E também, assim, um exercício de nos assombrar com mais frequência, né? Porque nos assombramos tanto em pequenos, e depois aquela coisa, daqui a pouco você passa pela pessoa ali, né, deitada, e aquilo não te assombra mais, né? De tanto Esse ser é o meu visto, grande medo, na verdade. O que me assombra o perigo de não me assombrar mais. Isso. Porque tanta a própria vida assombra, o céu assombra, né? Aquela coisa o que se vê através do telescópio James Webb me assombra também, aquela magnificência de luzes, aquela coisa, enquanto aqui embaixo a gente se engalfinha, que foi uma coisa que eu escrevi numa crônica recente, quer dizer, enquanto aqui fazendo arminha, crianças fazendo arminha, a população armada, nós nos matamos a nós mesmos, uns aos outros, enquanto lá em cima, aquele espetáculo rutilante, né, de galáxias, né? Então, isso também é assombroso. Isso tudo convive, né? Quer dizer, não é só um mar de tragédias, não é só, claro, não vemos ingenuamente apenas beleza em tudo, mas
as coisas estão todas misturadas. Quer dizer, o que é sublime e o que é rasteiro, né? Então, assim, dar conta de que desse convívio, dessa coexistência das coisas, igualmente assombrosas, né? E eu acho que a crônica é um bom caminho para colocar, para pensar, não digo nem assim que vamos reconstruir, nos reconstruir, mas assim, o pensar essa realidade, pensar perspectivas mais do que, né, a gente, sim, é difícil de a gente se reconstruir, mas o pensar essa realidade, as perspectivas para amanhã, a partir daquilo que está ao nosso alcance, né, ao alcance de pessoas que não são próximas e não fazem arminha, quer dizer, estão do lado da vida, aí podemos pensar perspectivas, né, a partir da crônica. Eu faço assim, a crônica é uma maneira de você pensar o que está acontecendo aqui, muitas vezes sem nomear, sabe? Às vezes você não precisa. É uma realidade pela qual tantas pessoas estão passando que você não precisa nomeá-la explicitamente. Aquilo não é assim explicitamente político, mas é político. Quanto que há de política dentro de um texto sem que as coisas sejam nomeadas literalmente, né? Então, assim, é uma maneira de você tentar ver um todo, né? Assim, fazendo os seus recortes pessoais, mas assim, uma maneira de se pensar o espírito do tempo, eu acho, dos nossos tempos, micro e macro, também é a crônica, né? Porque a crônica ela tem você pode escrever semanalmente, então você está acompanhando aquele pequeno tempo da vida cotidiana, né? Há outros tempos que cruzam esse texto, não é apenas esse tempo cotidiano, né? É o tempo da memória, é o tempo que você não vai mais estar aqui. Tudo isso a gente tem que pôr em perspectiva também. Porque, às vezes, a gente escreve para a nossa realidade aqui daqui a 50 anos. Né? É uma outra perspectiva a se pensar enquanto escreve também. Né? Não só do imediato, né? Não só do que acabou de passar, ou do que está por vir aqui daqui a pouco tempo. Então, acho que a crônica é um canal muito potente para esse caldo de construção e reconstrução de perspectivas, assim. Porque o poema, acho que já é um pouco fora do tempo, né? Um pouco, mas a crônica tem a data é uma informação muito importante no texto da crônica. Eu recito muito quando eu leio uma crônica que não tem a data, sabe? Porque adorei, uma informação, uma informação. Eu adorei quando eu li o teu livro de crônicas, justamente porque elas estavam datadas e eu tinha a informação que ela tinha sido mãe em 2016. Pensando no tema da mesa, eu fui lendo principalmente as crônicas dali para diante. E, pegando gancho, então, assim, já nessa ideia, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa escrita de vocês, principalmente depois da maternidade, e como isso, até a Mariana já falou um pouco dessa presença, né, forte da chegada da Yolanda na sua vida e como isso acaba entrando no trabalho e na escrita literária. Mas eu queria que vocês falassem dos livros, se vocês quiserem ler um trecho também. Eu acho que seria um momento bem bacana para a gente falar das obras, que, aliás, eu vou já mostrar. Né? Olha, ontem a Mariana Iannelli lançou A Menina e as Estrelas, com as ilustrações da Ferister. É um livro que vocês encontram aqui também na Feira do Livro, do evento. E a Júlia, eu juro que eu não vou derrubar. Metamorfoses do Dr. Ovídio, que também está aqui na Feira do Livro do evento. Então, as autoras vão estar, depois do final da conversa, das perguntas de vocês, elas vão estar ali para autografar também os exemplares. Tá? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas obras e lessem um trechinho para a gente. Então, eu engravidei sem querer, mas com muita felicidade, na primeira semana da pandemia. Bebê de pandemia. Total. A Agnes está com 1 ano e 8. Ela estava dormindo, mas está por aí. Então. E aí eu fui colocada nesse... mãe, né, agora. E aí eu fiquei pensando muito o que era isso, o que ia ser isso para mim, e aí eu cheguei nessa formulação que a mãe, então, é uma superfície rugosa onde nenhuma etiqueta cola, sabe? Sabe quando aquela coisa que não é lisa, a etiqueta não para? Então, para mim, a mãe é isso. Assim, a mãe é essa superfície rugosa onde nenhuma etiqueta cola. E
E aí, para mim, foi um movimento de escape meu, assim, tá bom. Então, agora eu fiz o meu movimento de escape, e se nenhuma etiqueta cola, eu sou continuo uma superfície rugosa, mãe. Ok. Então, agora eu consigo respirar melhor e me relacionar. Vou continuar me relacionando, né? Porque eu tô começando nessa aí. A Agnes está com 1 ano e 8 ainda, então vai ter muita transformação, né? Vai ter muita metamorfose. E aí, no puerpério ainda, eu queria voltar a me sentir mais eu, e isso quer dizer escrever. Porque a minha cabeça fica... Eu falo isso sempre, mas a minha cabeça fica bem quando eu estou escrevendo. Quando eu não estou escrevendo, a cabeça começa a dar uns tilt, assim, a cabeça não fica bem. Então, tem que escrever para a cabeça ficar bem, assim. Por que você escreve? Para a cabeça ficar bem. Tá, então, para a gente continuar, pela minha saúde. E aí, durante o puerpério, então, eu comecei a escrever esse livro, Bebê Tem Fascinação por Lâmpadas, e que era uma tentativa de entender que, quando uma nova criança nasce, que acontecimento político que isso causa, assim, como que ela se relaciona com o meio, com tudo, com todas as estruturas que a gente criou, né, ou que criaram e nos colocaram no meio. E aí eu experimentei algumas coisas, que era não escrever numa primeira pessoa do singular, eu usei uma primeira pessoa do plural, então tem essa voz que é nós, que não se sabe, que não existe a palavra mãe, nem pai, nem outro nome no livro, e também bebê é sempre grafado com letra maiúscula e não tem uma marcação de gênero também. Eu queria fazer esses movimentos de escape, da mesma maneira que na minha cabeça, a mãe é esse movimento de escape, eu queria experimentar essas coisas no livro também. Então, como está em processo de edição, por uma editora lá de São Paulo chamada Chão da Feira, que eu achei um bom ciclo para mim, né? Uma volta, né? Da feira para feira. E, então, não tem ele físico ainda, mas eu vou ler um pedacinho, e esse pedaço está disponível no meu site, depois, se vocês quiserem ler. Bebê tem fascinação por lâmpadas. Ri para o vidro ligado ou desligado. Ri para o bulbo. Ri para o fio solto, pendulando numa conversa com o ventilador. Nós acordamos de madrugada para alimentar bebê e não vemos sua risada para a lâmpada no escuro, nem bebê vê o que não vemos. Só olha para onde está a lâmpada, fria, apagada, vidro. Nós sabemos do vidro. Sabemos que ele é maleável, feito lava quando quente, e duro quando esfria, rápido. Sabemos que é possível usar 2 tábuas e, com firmeza, achatar o vidro quente, transformá-lo numa coisa achatada, que tem o mesmo aspecto do chiclete que meninos sem casa catam na rua para remascar. A assistente social diz: esterilizem essas mulheres drogadas que trocam crianças por maços de cigarro. E nos conta da mulher que entrou pela porta do postinho gritando: tirem o monstro de dentro de mim. Bebê não sabe a pronúncia ou o significado da palavra monstro. Às vezes demoramos de propósito para levantar no meio da noite e alimentar bebê só porque gostamos de ver a sua boca cansar para baixo, um queixo derrotado. Gostamos de comprovar que bebê precisa de nós mais do que precisa da lâmpada. Um pedacinho. Obrigada. Esse livro foi construído muito por escutas das consultas, né, no postinho. Em Curitiba tem uma vitória da Rede Feminista de Saúde em Curitiba, que é uma Mãe Curitibana, né, que é uma conquista muito importante para as mães que usam o SUS. Então, foi coletando essas coisas que eu via da assistente social, quando ia levar uma criança, de enfermeiras, de outras mães, então coletando isso com essa nova percepção de ser gestante e depois ter parido a Agnes. É isso. Eu adorei. Eu já li as 8 primeiras partes, que estão lá no site da Júlia, esperando logo a edição do livro para ler o restante. E agora você, Maria.
Eu só vou mencionar, porque você falou do livro infantil. Eu tenho 3 livros infantis e também participei de uma coletânea lusófona, mas tudo isso depois da minha menina também. Foi ela que me levou a esse universo da literatura infantil. Eu tenho um livro que se chama Dia no Ateliê, porque a minha menina, desde os 2 anos, ela gosta muito de pintar. Uma das brincadeiras dela é essa. Então, eu fiz um poema sobre esse dia no ateliê. O dia será da cor que a menina quiser. E aí é um poema sobre essas metamorfoses pictóricas assim da brincadeira, porque tem uma narrativa ali que ela cria enquanto ela está pintando, tem uma história ali, né, que às vezes fica registrada no título. Ela põe um título naquele quadrinho e tal. Esse foi um livro, um poema, né? Depois, Bichos da Noite também, um poema que eu falo sobre os bichos da noite mesmo, que habitam aquela madrugada onde eu escrevo, que eu escrevo de madrugada, e ali eu sou hóspede, né? O território é deles, né? Eu estou ali, mas o território eu sinto que são dos bichos da noite, né? Então, eles são meus amigos. O livro dá uma visão de que existe algum medo ali, mas existe muito mais um fascínio do que um medo, né? Esse é um livro infantil. E depois A Menina e as Estrelas, que tem como inspiração a história da infância da Yeonmi Park, que é uma norte-coreana que deixou o seu país. E também uma outra inspiração que vem ali de uma peça de teatro infantil, uma ópera infantil, que foi encenada na época da guerra por crianças do campo de Theresienstadt, que era um campo de concentração assim, em que havia aulas, havia uma atividade cultural, embora as pessoas fossem igualmente deportadas de lá. Havia professores, havia assim, e ali foi possível encenar mais de 50 vezes essa ópera infantil. Tem uma inspiração também nisso. E aí eu trouxe esses 2 livros. Um deles é de crônicas, esse Entre Imagens para Guardar. É o meu segundo livro de crônicas de 2013 a 2017, que eu escrevo para a revista Rubem, que é uma revista muito legal de crônicas, uma revista digital, que traz cronistas diários ali, e eu escrevo quinzenalmente aos sábados. Então, reúne crônicas de 2013 a 2017, e a penúltima delas fala sobre essa maternidade. Não é a penúltima, mas está bem para o fim. Fala sobre essa maternidade recente, né? Porque nós somos mães jovens, eu também, né? 6 anos de... Então, mas eu tinha acabado de me tornar mãe ali. Ela tinha 1 aninho, e eu escrevi essa crônica. Eu vou ler uma crônica e um poema de um livro que eu lancei no ano passado, chamado Terra Natal, que é aquela coisa, quando nos é tirado do mundo, só o chão sobre o qual nós pisamos é o chão. A nossa única casa é a casa dos afetos, né? É a única coisa que nos sustém ainda, quando falta o chão, né? Então, eu vou ler essa crônica aqui, chama-se Yolanda e Eu. Sou uma mãe recém-nascida que ama a sua cria como uma macaca ama seu filhote. Uma macaca, uma ursa, uma elefanta, dentro de um abraço contínuo que é uma forma de oração natural. Um amor de corpo e olhos que, sob determinadas condições de temperatura e pressão, vira euforia, doçura, fúria de bicho, paixão. As noites são noites de vigília. Os dias são de despertares múltiplos, iniciações. O fascínio diante da chuva, diante de um gato. A alegria debaixo da copa das árvores, no seu rendilhado vivo de galhos e folhas que o vento chacoalha. A surpresa da casa à noite no escuro, debaixo de um móbile, a descoberta da flor, a descoberta do pássaro, bocados de mundo para um coraçãozinho ainda virgem de grandes espantos, para que se vá fazendo forte e ávido de mais mundo esse filhote, sem que lhe falte um ninho para onde voltar quando é preciso, um porto, um abrigo, com música, uma fotografia de Santa Teresinha, uma jardineira com hibiscos e aquela brincadeira preferida de, a uma certa hora do dia, visitar um a um os espelhos da casa.
Sou uma mãe recém-nascida aprendendo a ser junto com sua cria. Uma mãe sem experiências pregressas de maternidade, valendo-se, antes de toda a ciência, da sabedoria do instinto, que é uma sabedoria de cheiro e de tato, de agudos e graves, olhos nos olhos. Ainda vamos nascer muitas vezes para novas linguagens do amor, para as palavras e os símbolos, para a redescoberta do espelho e da flor. Novos elos virão, como naquelas rosáceas de crochê da bisavó, feitas de tempo habitado. É isso. Habitaremos o tempo em muitos desenhos de rosáceas delicadas, tudo a partir deste nosso primeiro amor, tudo a partir deste nosso primeiro elo animal. É o amor como um amor animal, né? Porque a gente fala o animal e o amor como o animal ama tanto, né? É esse primeiro amor animal que depois vai se estendendo uma compreensão amorosa, como se essa maternidade se estendesse a todas as crianças, né? E aí um poema que é um poema, uma carta para minha filha amanhã, que fala sobre esse contexto de pandemia dramático, mas para ela ler amanhã, né? Carta para minha filha hoje feliz. Amanhã você descobrirá que a nossa terra estava cheia de monstros que não eram os dos nossos jogos, que preferimos nos vingar ardentemente, minando de absurdas alegrias um pesadelo seco de caça e de fome. Você descobrirá que existiam multidões de árvores desesperadas, árvores que não eram nossas árvores, árvores que não renasciam. Talvez você se lembre, sem muita certeza, de emaranhados sonoros que inflamavam no ar e lhe doíam, helicópteros, sirenes, máquinas de demolir. Também coisas a que dispensávamos dar palavra nos doíam, coisas quebradas, corações sem pulso, a gorda colheita da ira. Mas dentro do seu orbital eram outras leis. Bichos e plantas falavam e eram ouvidos. Num barco de pano, singrando no vento, subíamos até a lua num minuto. Noutro minuto, boiávamos no mar da Paraíba. Ali também eu era uma criança entre crianças, e só o que não fecundasse vida era clandestino. Hoje você ri seu riso puro, amanhã descobrirá a bravura disso. Como manter o sorriso? Né? Bom, gente, então vamos encerrar a nossa mesa. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, quem desceu a serra, mesmo sabendo da previsão de chuva e que conseguiu estar aqui com a gente hoje para esse papo. O pessoal da organização, o carinho que vocês nos receberam, todo mundo, e dizer que foi um prazer incrível. Então, só para lembrar as meninas, as autoras vão estar ali autografando os livros, e eu agradeço demais a presença. Daí passo para vocês falarem as finalizações de vocês. Eu vou fazer meu jabá, então, que tem o livro com a arte e letra e tem a plaquete que eu estou vendendo. Já é uma editora super pequena, de um rapaz só lá de Goiás, o Jefferson, que é super gente boa, chama Lola Frita, e é um texto sobre Jesus Cristo e Barrabás, que eu tive um sonho que Jesus Cristo era extraterrestre, e aí eu fiz uma experimentação. Com o coelhinho, o Murilo Rubião começou com isso. E depois eu fui colher espinhos em jardins públicos e dormi com eles debaixo do travesseiro para ver que estados de consciência e de sonho vinha. Então, é bem legal. Tá 25 pila, tá? Fazendo jabá. Vou ler a contracapa aqui rapidinho. Colhi de um jardim público 3 espinhos de cores e formatos diferentes e coloquei eles debaixo do meu colchão. Antes de dormir, na minha cabeça apareceu a imagem de uma árvore chorando. Em vez de folhas, eram lágrimas que nunca caíam. Depois, não sonhei com mais nada. Pessoal,
Também agradeço, quero agradecer. A conversa foi para cá, foi para lá, né? Adorei, Eliege, que você também falou como mãe aqui. Olha, obrigada. E eu também vou fechar com um poema desse livro ainda, né? Dentro da maternidade aqui, esse que lancei no ano passado, Terra Natal, chama-se O Essencial, que diz também para minha filha, né? Isto é para viver rente ao seu corpo. Veja, o essencial para uma longa viagem. Não é muito, mas pode esplandecer se usado com frequência nos dias em que a infância estiver longe. Você não vê nenhum amigo, não encontra pistas de por onde ir, cada coisa lhe parece ausência, corpo de exílio, orfandade. Lembre-se dos gatos sem senhorio, do sol que alaranjou sua cara numa manhã no princípio de tudo. E não se importe tanto com as palavras. Nem todas pulsam, nem todas ardem. Para sua viagem, esse pouco será potente como um punhado de sementes. Veja, você só tem de se lembrar.